nós viemos percebendo uma maior quantidade de produções a respeito da infância. Mas por que que é tão difícil? Primeiro porque mapear comportamentos, áreas neurológicas em crianças demanda que elas estejam num processo de exames de imagem, pesquisa científica, e aí tem um limite, né? Criança, imagina, criança pequenininha, cheia de eletrodos, sendo pesquisado um monte de coisa. Então, tem muita coisa que nós sabemos e tem muita coisa que nós não sabemos a respeito do desenvolvimento neurológico. Mas é tão importante que o pouco que a gente sabe sobre o desenvolvimento neurológico das crianças já fazem uma diferença imensa. Então, hoje nós temos uma outra perspectiva de olhar para a infância, quando a gente trabalha a educação não violenta, quando a gente trabalha a disciplina positiva, ou criação com apego, ou enfim, qualquer uma dessas metodologias, ou qualquer uma dessas visões que tratem a criança de uma outra maneira, elas afinam muito com o que a neurociência está trazendo. Então, a gente consegue desmistificar uma série de comportamentos, só que é um conhecimento ainda que poucas pessoas acessam, inclusive profissionais. Eu conheço muitos colegas psicólogos que não têm leitura sobre essa parte da neurociência e que continuam reproduzindo discursos punitivos, discursos de castigo, palmada, ameaça, sabe? Então, assim, a gente precisa caminhar muito. Então, eu tô plantando uma sementinha para que vocês espalhem as sementinhas e a gente possa produzir aí uma boa floresta, né? De uma educação diferente e que é difícil, gente. É difícil desfazer o que veio plantado até agora, inclusive na gente, é muito complicado. Então, a gente precisa ter muito cuidado em acolher essas coisas, até porque são transformações. A ciência, ela é assim, né? Hoje a gente sabe de uma coisa, amanhã não sabe mais porque é outra, e depois é outra. Então, a gente precisa estar o tempo todo se atualizando sobre isso. Uma coisa que eu queria falar com vocês. Como é um assunto que ele é bem denso e eu vou explicar de uma forma assim bem tranquila, anotem as perguntas para que a gente retome no final, que eu acho que fica mais coeso, fica mais organizado, tá certo? Quando nós estamos na barriga da nossa mãe, né? Aqueles primórdios da existência, nós começamos a formatar todo o nosso sistema nervoso, né? O sistema nervoso compreende cérebro e medula. Todos os nervos, é, enfim, toda a parte sensorial, tudo interligado, bem bonitinho. E aí, a partir do nascimento, nós começamos a ligar o cérebro. A palavra é ligar mesmo, né? As experiências, elas começam a organizar o cérebro. O nosso cérebro, ele é formatado, entre aspas, nós evolutivamente somos formatados para nascer em qualquer lugar do mundo, né? Nós nascemos com um excesso de bilhões de neurônios que nos permitem a adaptação em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Seja ele a Antártida, o Japão, a Europa, a África ou aqui o Ceará. E isso é fantástico, porque permite que a gente se desenvolva em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar do planeta. Não, não nos restringe. E aí, quando a gente nasce com esses bilhões de neurônios a mais, o nosso cérebro ele é como se fosse uma casa em que a parte elétrica ela está toda montada, mas ela não está ligada. Então, todos os fios estão lá, mas ela ainda não conectou com a eletricidade. Então, não passa corrente. Então, o nosso cérebro ele nasce com várias estruturas já prontas, com toda a estrutura pronta, vamos dizer assim, tá tudo ali, alicerçado, mas o cérebro ele não está conectado e muitas das partes ainda não amadureceram. O nosso cérebro demora 22 a 25 anos
para amadurecer. Então, imagina o que é um cérebro de uma criança de 2 anos. E que a gente já considera fantástico tudo que ela faz, para a perspectiva de que o cérebro amadurece quando a gente tem 25 anos. Antes a gente achava que nós não conseguíamos aprender, ou que a gente tinha uma janela de aprendizagem. Hoje em dia a gente já entende que o aprendizado ele é ao longo da vida toda. Que nós temos sim nascimentos de neurônios, mas o nascimento de neurônio ele é bem mais lento do que a morte neuronal. Nós temos um cérebro plástico, que é um cérebro plástico, né? Que é a bendita plasticidade cerebral. É a possibilidade de áreas assumirem funções afins de outras áreas, né? Da gente conseguir organizar o cérebro numa lesão ou num trauma para que essa função seja repassada para outra área ou minimamente organizado. Então, assim, nós temos um cérebro que ele cresce, né? Não em tamanho, mas assim, em complexidade com o passar do tempo. E aí, nós precisamos estar preparados desde o nascimento para dar conta minimamente da nossa existência. E aí nós nascemos com um aparato básico de alerta e um aparato básico de regulação. Então nós temos, na verdade, 3 cérebros. Nós temos um cérebro primitivo, que é chamado reptiliano, e aí reptiliano porque a gente funciona basicamente como um réptil mesmo. Então, se eu tenho, sei lá, um lagarto e ele escuta um barulho, ele não vai parar para pensar que barulho é esse, ele sai correndo, né? Então, o nosso cérebro primitivo, ele funciona nesse esquema de lutar ou fugir. E ele é o cérebro que dá conta de todo o nosso processo homeostásico. Então, ele dá conta da nossa respiração, do batimento cardíaco, da temperatura, tudo. Só que nós nascemos extremamente dependentes, né? Nós somos a única espécie que demora mais tempo sendo dependente. A gente demora anos, toda a infância sendo dependente. E quando a gente nasce nessa dependência, a gente necessita de que o outro também atue nesse processo de autorregulação. E aí entra a história do afeto, né? Já costurando desde o comecinho. Quando um bebê nasce, várias transformações acontecem no corpo da mãe e do pai. Antigamente a gente achava que só a mãe era inundada de hormônios do afeto chamado ocitocina, mas hoje a gente já sabe que o pai também recebe uma dose hormonal para se conectar com esse bebê, né? Tem ligação com a vasopressina, que é um outro neurotransmissor. E aí, o que acontece? O bebê nasce, imediatamente a mãe é inundada de ocitocina, que é o nosso hormônio do amor, né? Aquele que nos vincula com as pessoas, aquele que nos acalma. Ele é um anestésico natural produzido pela gente. E ele é produzido através do toque também, né? Tem uma coisa incrível que acontece, que é imediatamente após o nascimento, todo o nosso sistema todo o nosso sistema olfatório, ele é modificado para que a gente identifique as células. A gente libera substância, né? Os feromônios. Então, essa química que a gente libera, ela ativa todas as células olfatórias do bulbo olfatório da mãe. E essa marca desse cheiro, ela é impressa para sempre. E no bebê é a mesma coisa. Então, a identificação que a gente tem com o cheiro, ele é o primeiro marco que nós temos. Por isso é que o cheirinho da mamãe, da cama da mamãe, ele é tão especial, ele é tão calmante. E por isso que nós, mães, identificamos o cheiro do nosso filho em qualquer lugar. Porque ele está registrado num nível celular mesmo, né? Tanto em nós quanto no bebê.
E aí a gente começa todo um processo de vínculo. Imagina, gente, nossas células são transformadas para que a gente vincule, para que a gente reconheça aquele outro ser humano como sendo parte, como sendo importante, como sendo presença para a gente. E aí esse processo de vinculação ele acontece nesse momento muito primitivo do bebê, né? Nesse momento em que ele é basicamente resposta, ele acontece no corpo, né? Nessa parte sensória mesmo. Então, o corpo da mãe, ele consegue regular, da mãe só não, tá, gente? Das figuras de cuidado mesmo. Ele consegue regular temperatura, ele consegue regular tônus, ele consegue regular batimento cardíaco. Então, às vezes, a gente tem pessoas que dizem: ai, tá vendo como esse bebê é manhoso? É só a mãe pegar no colo que ele para. Mas não é que o bebê é manhoso, é porque o bebê precisa ser regulado. Às vezes a temperatura não tá ok, às vezes o batimento cardíaco não tá ok, às vezes o bebê tá muito tenso. E aí, quando ele entra no colo de uma pessoa de vínculo, ele acalma, ele regula a temperatura, ele regula o batimento cardíaco. Então, o bebê, ele precisa do corpo do outro para se regular. Nós temos uma estrutura chamada ponte, né? Chamada bulbo, que está nesse cérebro primitivo. E ele faz uma leitura dentro de uma estrutura pequenininha chamada formação reticular dos olhos, né? Da expressão. E aí, aquela expressão de amor que a gente tem pelo bebê, sabe? Aquela coisa que a gente olha, que lindo, fui eu que fiz, né? Produz no bebê substâncias analgésicas. Então, esse olhar acalma o bebê. Da mesma forma, o olhar punitivo, o olhar agressivo, ele libera substâncias estressoras no bebê. Por isso que às vezes só de olhar o bebê chora. Só a forma que a gente olha para a criança com raiva, ou ela se assusta, ela fica insegura, ela fica triste, né? Então, a gente está programado, nós estamos programados desde muito cedo para fazer uma leitura muito específica, muito minuciosa da outra pessoa que está com a gente. E aí é por isso que é importante nós estarmos atentos para essa vinculação. Voltou? Deu um pause aqui. Durante muito tempo não se cuidou desse vínculo mãe-bebê, né? Na verdade, nós tivemos vários trabalhos legais, principalmente da parte da psicanálise, mas a gente, por exemplo, dentro da psicologia, a gente tem uma lacuna muito grande de psicólogos que trabalham com o puerpério, por exemplo. E é um momento fundamental, né? Um momento fundamental essa vinculação. Assim como a gente tem pouquíssimos profissionais, psicólogos mesmo, e eu vou falar da minha área, que trabalha com esse cuidado materno, com esse cuidado paterno, do recebimento do bebê. Então, os pais, eles procuram grávidos, né? Eles procuram muito as orientações de como dar banho, como trocar fralda, como dar remédio, como botar para dormir, enfim. Mas dificilmente eles fazem um preparatório psicológico para isso. E aí essa vinculação, ela é de extrema importância e muita coisa passa batido nesse primeiro momento, porque a gente tem a ideia de que o bebê não lembra. Mas ele lembra tudo. A gente tem todas as nossas marcas de cuidado ou de negligência com a gente. Vai espocar em um momento ou outro, mas tá com a gente. Então, assim, todo esse alicerce, ele tá lá desde o momento em que a gente nasce. Se eu tenho todos esses registros no nível celular, né? Imagina o restante das marcas que vão vindo depois. E aí, assim, o bebê vai se desenvolvendo e vai amadurecendo um outro sistema, que chama sistema límbico, que fica dentro do nosso cérebro mamífero. Evolutivamente, nós tivemos um cérebro reptiliano e aí depois nós tivemos um cérebro mamífero. Esse cérebro mamífero, ele nos possibilitou o contato,
o grupo, a comunidade, o olhar para o outro com empatia, o vínculo de uma forma muito mais intensa. É, esse esse cérebro mamífero, ele tem a estrutura dele voltada para o manejo, para a identificação, para o controle de uma série de coisas. As emoções, elas estão lá também, mas estão lá também a fome, o sono, os vícios, né? O sistema de recompensa. Então, tem todo um controle que é feito por essa área, por esse sistema límbico, né? E aí, por exemplo, uma coisa que eu adorei saber, que aí é um parêntese no que eu vou fazer. O sistema de controle, vamos dizer assim, né, de manejo de fome e sono, eles estão na mesma área e eles se interferem mutuamente. Então, quem é mãe aqui sabe que, assim, a gente adulto também passa por isso. Bebês ou crianças pequenas que têm noites mal dormidas começam a comer ruim. E quando começa a comer ruim, começa a ter noite ruim. Porque as coisas elas se afetam, né? O sono e a fome. E tá tudo no mesmo lugar, né? Então, assim, nós não somos caixinhas, né? Em que o cérebro aqui funciona de um jeito, e aí essa parte tá isolada, e essa outra parte tá desse jeito, não, a gente funciona em uníssono, a gente funciona integralmente, sistemicamente. Uma coisa interfere na outra diretamente, né? E aí, dentro desse sistema límbico, a gente também, a gente também tem áreas voltadas para a memória, né, para o aprendizado. Então, assim, tem muita coisa que a gente consegue explicar de comportamento, inclusive de comportamento adulto mesmo, quando a gente começa a entender como é que o cérebro das pessoas funciona. Sim, voltando para o nosso cérebro, o que que acontece? Lembram que eu falei que o cérebro estava desconectado? Pois bem, nós temos o amadurecimento desse sistema límbico, e aí os neurônios do sistema límbico, eles crescem em direção ao córtex orbitofrontal. O córtex orbitofrontal é um dos últimos a amadurecer e ele fica aqui, ó, na fronte, no meio das órbitas, né? Fica aqui. Então ele vem assim do meiozinho da nossa cabeça até aqui. E adivinhem qual é a substância que faz esses neurônios crescerem até o córtex orbitofrontal? Quem adivinha? A ocitocina. E onde é que eu consigo ocitocina? No vínculo, no apego, no colo, no afeto. Então, o nosso cérebro, ele precisa, ele necessita desse crescimento através do afeto. E aí, para vocês verem, né? As marcas estão lá. E aí, nós precisamos inundar essa criança de cuidado, de regulação. Como é o afeto para um bebê? É você atender às necessidades dele no momento em que ele precisa. É você dar colo. É você sustentar a angústia, né? É você estar presente. É você não deixar o bebê chorando no berço para aprender a dormir, né? Então, assim, vínculo, ele é a segurança do bebê. Com o passar do tempo, o bebê vai entendendo de uma forma muito rudimentar, ele vai entendendo quem são as pessoas de cuidado dele, né? Então, vocês que têm bebê já devem ter passado por essa experiência de aparecer na porta e o bebê abrir um sorrisão, né? Tipo assim, ele tava chorando, 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 só de ver, ele já abriu um sorriso, ele já se confortou, porque ele já tem em você uma pessoa de cuidado. Ele já sabe que você vai lá acolher, cuidar, manejar de forma que ele se regule. E aí, um fato importante que eu acho muito legal é o nosso batimento cardíaco, ele cria uma pulsação, né? Todo batimento, toda frequência de batimento, ele cria um campo magnético.
Então, nós somos campos magnéticos também. E aí, a pulsação do nosso coração, ele cria um campo magnético de até 3 metros. O batimento cardíaco, nosso batimento cardíaco interfere no batimento cardíaco do bebê. E o nosso batimento cardíaco pode acalmar o nosso bebê. Primeiro, porque é um som que ele já conhece, que ele escutava intraútero. Segundo, porque a gente regula o batimento cardíaco dele através do nosso batimento cardíaco. Então, assim, quando um bebê tá mal, dentro do berço, que ele tá chorando, que a pessoa pega e diz assim, ele só queria colo. Não, gente, não é só colo. Aquilo ali é todo um processo de regulação que ele precisa, que ele necessita para voltar a ficar bem. Então, às vezes, a pessoa diz, ele tá com fome, ele tá com sono, ele tá com febre, ele tá nascendo dente. Não, ele só quer colo, isso é só manha. Não existe bebê manhoso, gente. Existe bebê que precisa de regulação. E aí, se a gente entende que esse processo de regulação, ele envolve o nosso tônus muscular, que é os nossos músculos, né? A forma como a gente pega o bebê, envolve o nosso batimento cardíaco, envolve o nosso olhar para o bebê. A gente entende que as coisas, elas são muito mais fisiológicas do que manipulativas. Eu já ouvi gente dizer que o bebê manipulava os pais, chorava para poder os pais chegarem lá e pegarem o bebê no colo. Se o bebê chora e precisa de colo, ele precisa de alguma coisa, né? Não é só colo. O colo é tudo. E às vezes é muito mais importante o bebê se regular primeiro do que comer, né? Eu não sei se vocês já passaram por essas experiências, mas assim, tem bebê que fica tão estressado que ele não consegue comer, não consegue dormir, ele não consegue fazer nada, ele não consegue brincar. Então, o bebê ele precisa estar equilibrado para fazer todo o resto. E esse equilíbrio, ele parte de um processo de segurança, de vinculação com esses cuidadores, com essas pessoas que estão com ele, tá? Que não necessariamente eu falo mães, mas é o maternar, tá? Uma pessoa que faça esse processo de maternagem, que pode ser o pai também, a avó, uma tia, né? Na ausência da mãe, por exemplo. Então, e aí esses neurônios, eles começam a crescer através da ocitocina, não só neurônios, mas tecidos neuronais, por exemplo, o hipocampo, ele cresce, né? Outros tecidos, eles vão amadurecendo mais rápido e eles vão crescendo. Então, um bebê inteligente, aspas, né? As pessoas, elas se preocupam muito com essa história de inteligência, mas um bebê inteligente, um bebê que a gente parte do pressuposto que ele tem várias sinapses, ele tem várias ligações e ele tem muito tecido neuronal, foi um bebê muito amado, muito acarinhado, muito acolhido, né? E aí, se a gente começa a entender a inteligência desse jeito, o QI mesmo, a gente começa a perceber que as coisas elas estão mesmo interligadas desde lá o comecinho, né? Então, o bebê ele vai conectando o cérebro através desse crescimento neuronal. E aí ele parte num determinado momento em que o sistema límbico amadurece como um todo, ele sai desse sistema mais primitivo para um sistema mais elaborado, tá? De sentir. Quando a gente nasce, a gente tem sensações muito básicas. Nós estamos confortáveis ou desconfortáveis. Mas nós temos um sistema de ameaça ligado. O que é um sistema de ameaça? Nós precisamos identificar no meio ou na gente coisas que coloquem a nossa vida em risco, certo? Então, um bebê, quando chora, ele tá sentindo algo que tá colocando a vida dele em risco. Óbvio que não é nada racional, do tipo, eu vou chorar aqui pro meu pai acordar de manhã, de madrugada e me pegar no colo. Bebês não pensam assim. Mas se ele acorda no meio da noite e ele vê aquela escuridão, o cérebro da gente dispara a ameaça, porque a escuridão é uma das coisas que faz com que o nosso cérebro aperte o botão de alerta. Se nós acordar, se a gente acorda na escuridão, a gente também vai despertar a mesma coisa, a mesma angústia, porque a escuridão é uma das coisas que põe a nossa vida em risco, né? Então, por exemplo, se um bebê acorda de noite no meio
do nada, ele dormiu no colo de alguém, aí ele acorda no berço do nada e ele começa a chorar. E aí o pai dele, a mãe, chega, pega no colo e ele se acalma. Não é o julgamento de, ele é um bebê muito manhoso, ele só queria colo. Não, ele precisava se regular para poder voltar a dormir, para entender que estava tudo bem, né? Então, assim, o cérebro de um bebê muito pequenininho, ele é um cérebro muito primitivo, ele vai apitar para tudo. E a comunicação que ele tem com o meio é o choro mesmo. E aí a gente precisa estar atento, por exemplo, a bebês que choram muito e a bebês que não choram nada. Primeiro porque bebês que choram muito, eles podem estar com uma carga de estresse muito alta, eles podem não estar conseguindo se regular entre várias outras coisas que a gente precisa estar atento, inclusive é, sistema fisiológico, se está funcionando tudo direitinho, né? Ou indícios de alguma coisa mais séria, como, sei lá, autismo, alguma outra coisa. Mas assim, num bebê muito, muito pequenininho, isso não é facilmente identificável. A gente precisa realmente estar atento se ele está sendo bem regulado ou se ele não está com algum problema, por exemplo, com o refluxo. E o bebê que não chora nada, que não demanda nada, que também a gente precisa estar atento a esse bebê que socialmente é um bebê bonzinho, mas que esse bebê bonzinho ele pode esconder alguns transtornos mesmo, né? Algumas dificuldades de interação, ele pode camuflar uma surdez, ele pode camuflar um problema auditivo ou visual. Então a gente precisa estar atento a um bebê que demanda muito através do choro e um bebê que não demanda nada, tá? Então é normal o bebê chorar. Bebê chora muito. Bebê chora muito e chora por tudo. Mas um bebê regulado, com o passar do tempo, com o passar do desenvolvimento de alguns meses, ele vai conseguindo demandar as coisas de uma outra forma. Daí, com esse amadurecimento do sistema límbico, a criança, que demora uns anos, tá? Não é a coisa assim, meu bebê nasceu, o sistema límbico dele tá funcionando a pleno vapor. Demora assim, tipo, um ano, 2 anos, 3 anos, né? Pra maturar tudo. Esse bebê, quando ele chega com 1 ano e meio, 2 anos, ele começa a sentir, ele tá mais preparado para sentir outras coisas. Além do desconforto, ou do conforto e do medo, né? Que é o sistema de alerta que ele tem. E esse sistema de alerta, só para voltar para a gente fechar a parte da estrutura, ele é basicamente manejado por uma estrutura neurológica chamada amígdala. A amígdala é a nossa sentinela. Ela é que tá lá, tipo, ok, tá tudo ok, tá tudo ok. Opa, tem, aconteceu alguma coisa, não tá ok. Quando a amígdala ela entra em ação, o cérebro todo entende que nós corremos perigo. Então ele não funciona. Porque todo o funcionamento neurológico ele gasta muita energia. Então, se no momento nós estamos passando por uma situação que a gente precisa decidir de uma forma rápida entre reagir ou não, entre lutar ou fugir, às vezes 1 segundo faz a diferença entre a nossa existência. Então, a gente não pode pensar, a gente só precisa reagir naquele momento. E é igual a história do réptilzinho lá, né? Que escuta um barulho e sai correndo. Então, por exemplo, uma criança que tem que esse sistema de ameaça ele entra em alerta e os pais não conseguem entender e ficam conversando, e eles não entendem que nesse momento o cérebro está todo bloqueado, eles vão olhar para essa criança e dizer: Olha, eu já tentei conversar com ela, mas ela não escuta. Ela não escuta, ela não para. Realmente ela não escuta, gente. Não dá para escutar, né? Ela precisa dar conta daquilo ali. Então, assim, um bebezinho pequeno para retomar. Um bebezinho pequeno, ele sente coisas básicas, né? Ou conforto, desconforto e medo ou susto, né? Que são as coisas que vão organizá-lo. O que é desconfortável vai fazer ele chorar,
E aí aponta para as necessidades dele daquele momento, e o medo vai fazer com que ele entre em alerta para as situações como um todo, que também, obviamente, vai fazer ele chorar, né? Com o passar dos anos, o bebê, que já não mais é tão bebê, começa a ficar engraçadinho, começa a falar as primeiras palavras, começa a andar, e aí a gente tem outras estruturas amadurecendo, né? Nós temos estruturas motoras amadurecendo, nós temos o córtex sensório funcionando a pleno vapor, o córtex motor a pleno vapor, a criança está lá se desenvolvendo naqueles saltos de desenvolvimento que deixa toda a família enlouquecida, porque eles mudam o padrão de tudo. E aí a gente olha e diz: caramba, que massa! Ele já anda, ele já fala papai, mamãe, água, cachorro, au, au, tudo. Meu filho é super, muito inteligente, porque obviamente nosso filho é o mais inteligente de todos. E aí a gente começa a demandar que ele tenha as mesmas reações bacanas que ele tem, que são motoras ou que são linguísticas, na parte de inteligência emocional, na parte de demonstrar emoções. Só que as coisas elas seguem dois caminhos muito distintos. O cognitivo ele segue um caminho e o emocional ele segue outro. Eles estão ligados no sentido de que os neurônios que crescem, eles crescem para o cérebro inteiro. Mas os processos eles são diferentes e o processo de amadurecimento emocional ele é bem mais lento, né? Para a gente entender uma coisa, por exemplo, uma criança pequena de 2 anos, ela da noite pro dia, ela começa a sentir coisas que ela nunca sentiu antes, né? Então, por exemplo, ela começa a sentir raiva e tristeza, e isso é desesperador para ela, porque o corpo dela entende isso como uma ameaça, entende isso como alguma coisa que está tirando ela do equilíbrio dela. E aí ela vai reagir da forma que ela tem a estratégia para reagir. E os pais, eles começam a se desesperar, porque as crianças, elas parecem que viram aqueles gremlins, né? Vocês lembram dos gremlins, aqueles que não podiam molhar, que eles eram bem fofinhos e viravam aqueles monstrinhos horríveis? Parece que o bebê dormiu, aquele gremlin fofinho, e acordou aquele monstrengo, dando pontapé em tudo, batendo cabeça na parede, gritando, dizendo não. Só que esse processo, ele é um salto neurológico enorme, né? Então, a gente começa a ter uma criança que ela está passando por um sistema de identificação muito grande, de subjetivação muito grande. Eu acho que a gente já falou, inclusive, disso na outra live, né, da semana passada. E os pais, eles não têm estratégia para lidar com isso, porque a gente não tem estratégia para lidar com o sentimento mesmo, né? A gente não aprende isso direito. Isso é muito capenga na nossa vida. A gente aprende, tipo assim, se eu perguntar a fórmula da hipotenusa, é capaz de vocês me dizerem, né? Mas se a gente for cascavilhar, assim, aulas que a gente teve de educação emocional, tipo, a gente se perde. E aí, o que que acontece? A criança, ela vai experimentando outras emoções, junto com todo esse processo de subjetivação, junto com todo esse processo de aquisição cognitiva, junto com todo o processo de aquisição motora, junto com todo o processo de aquisição de linguagem. Vocês imaginam o que é o cérebro dessa criança nesse momento? Em que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, um dia desse eu brinquei com a mãe dizendo que eu não sabia nem como é que essas crianças pequenas elas conseguiam dormir. E ela disse: "Não, mas eles não dormem, Cecília. Eles não dormem, eles realmente brigam para não dormir, porque é uma agitação muito grande, porque é um desenvolvimento muito grande, porque é muito, muito intenso. É muito intenso. Nós temos um marco nessa idade de 1 ano, 2, que é a poda sináptica. Então, lembram daquele excesso de neurônios que nós tínhamos? A gente descarta o que a gente não usou, o que a gente não precisa, e a gente começa a fortalecer os caminhos de sinapse que a gente vive mais. E olha como é legal. O nosso cérebro ele funciona da seguinte forma: ele funciona pelo caminho mais rápido e mais fácil.
Não necessariamente o melhor, o mais rápido e o mais fácil. Então, é mais ou menos assim. É você entrar numa encruzilhada em que você tem aquele caminho de terra batida. Você olha o caminho lá todo prontinho, aquela terrinha batida, né? Bonitinho, levando lá ao outro lado que você tem, que você quer. Imagina assim, três caminhos. Você tá aqui na frente, tem três caminhos. Tem um caminho nessa ponta, né? Esse caminho de terrinha batida, todo bonitinho. Tem o caminho do meio, que é um matagal baixo, que vai dar trabalho de passar, mas dá pra ir, né? A gente vai ficar cheio daqueles carrapichos empregados nas pernas, mas dá pra ir. E tem aquele caminho de mata alta fechada. Todos vão chegar no mesmo local. Qual é o que você vai escolher? O da mata fechada? Não, porque vai dar muito trabalho. O da graminha, que vai pregar as coisinhas na perna, mas que dá pra ir? Pode até ser, se eu tiver disposta, mas tem um caminhozinho de terra batida, né? Que a gente não anda bem, pois eu vou por ele. Pronto, o nosso cérebro é desse jeito. Ele vai pegar a conexão, que ela já tá pronta, ela é rápida e ela vai direto. Esse caminho, ele é formado através da experiência. Então, as nossas experiências, elas vão moldando a nossa forma de reagir às coisas. Esse é a base do nosso aprendizado, né? Então, por exemplo, de tanto a gente falar a mesma coisa, de tanto a gente viver coisas parecidas, nós vamos criando esses caminhos, esses hábitos, essas crenças. E quando a gente passa por situações, a gente tende a pegar o caminho mais rápido. Então, se uma criança aprende a reagir à raiva gritando, porque gritam com ela, ou porque isso é o permitido, né? A família permite que isso aconteça, a criança ela aprende esse modo de reagir. Para que a gente mude essa forma de reagir, para que a gente mude esse caminho, nós precisamos criar um outro caminho. Criar um outro caminho, gente, significa pegar o facão e abrir espaço naquela mata fechada. E abrir caminho naquelas grama alta. Dá trabalho, sabe? Custa, demora, não é rápido. Então, quando a gente fala em transformação, a gente precisa entender que nós temos caminhos muito trilhados, várias vezes muito fortes. E que para mudar, nós precisamos abrir estrada. Nós precisamos abrir um caminho que não existe. E muitas pessoas desistem dessa caminhada porque é difícil mesmo, dá trabalho mesmo. A terapia, ela faz exatamente isso, ela ajuda a pessoa a construir uma outra forma de reagir às coisas, de pensar sobre as coisas. Então a criança, ela está formando esses caminhos. Imagina a importância de nós adultos nesse momento, que nós somos condutores, nós estamos lá com ela, abrindo espaço nesses caminhos. E esse espaço, esse caminho, ele vai ficar marcado nessa criança para sempre, né? E aí eu não tô falando de eventualmente você ter gritado com a criança, né? Porque às vezes as mães, tem mães que vêm falar comigo e dizem assim: ai, Cecília, eu me sinto tão culpada, será que ela vai ficar traumatizada? Eu nunca faço isso com ela, mas ontem eu gritei, ontem eu bati. Gente, não é uma vez, é a constância, é o regular. Se regularmente eu estou gritando, se regularmente eu estou batendo, se regularmente eu estou punindo, se regularmente eu estou negligenciando, se regularmente eu deixo essa criança insegura, eu crio esse caminho. E aí, para a gente desfazer esse caminho, aí a gente demora. Demora porque a gente tem que trilhar outro caminho, né? E muitas vezes a gente não tem estratégia para trilhar outro caminho. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de alguém, a gente precisa de ler, a gente precisa de se informar, a gente precisa fazer um monte de coisa para que a gente consiga trilhar outro caminho. Mas a criança, ela tá lá construindo esse caminho, né? Ao passo que ela se desenvolve, ela começa a utilizar as marcas mnemônicas de imagem. Porque lembra que a gente tem marcas, mas são marcas mais sensórias, são marcas de sensações. Com o passar do tempo e o amadurecimento do hipocampo, com essas ligações desses neurônios entre a amígdala e o hipocampo, entre o hipocampo e o córtex pré-frontal, a criança começa a lembrar
a gente começa a lembrar, ter as imagens mesmo, né? As imagens mais concretas na nossa cabeça, não só as sensações. E aí a gente consegue contar um pouco da nossa história, a gente consegue lembrar das imagens e a gente consegue contar. E aí a gente entra numa outra estrutura numa outra estrutura cognitiva, numa outra estrutura possível de demonstrar. E aí a gente consegue explicar as coisas de uma outra forma. Mas a nossa memória quando a gente é criança, ela ainda é uma memória muito pequena, tá? A gente guarda, assim, a nossa memória online, que a gente fala que é essa memória que faz com que a gente funcione. Tipo, eu tenho que sair daqui, salvar a live, botar a bebê para dormir, tomar meu remédio antes de dormir. Essa memória é a nossa memória de funcionamento, nossa memória de trabalho. Essa memória de trabalho numa criança de 4 anos dura aproximadamente 10 minutos. Então, se você pede para uma criança de 4 anos ir na cozinha e no meio do caminho ela cruza com um cachorro, ela provavelmente vai esquecer do que você pediu para fazer, né? Mas se a gente não entende isso, a gente chama a criança de quê? Desatenta, avoada. Não sei se vocês usam a avoada aí. A gente começa a julgar a criança como com adjetivos, com coisas que ela não é capaz de fazer. Assim como uma criança de 2 anos não tá chorando na frente da loja porque tá manipulando você. Né? Ela tá chorando porque todo um sistema de ameaça nela foi ativado. E, gente, o não, ele é um sistema de ameaça pra gente, ele é um condutor de ameaça, né? Quando a gente recebe um não, inclusive adulto, a gente tem que usar todo o nosso cognitivo pra gente elaborar o não. A criança, ela não elabora, o não, ele dói mesmo, a negativa dói, sabe? Então, assim, a criança que recebe um não, Cecília, mas ela precisa aprender a dizer não, a receber não, a vida não é fácil, a vida é frustrante. Gente, mas é frustrante desde que a gente nasce. Respirar é frustrante. Respirar dói num bebê recém-nascido. Então a gente sente dor desde o começo. A gente não precisa de mais incentivo à frustração, não. A gente precisa, na verdade, entender que aquela criança de 2 anos, inclusive, pode ser poupada de um monte de coisa que ela não entende. E que ela vai estar sofrendo à toa, porque aquilo ali não vai ser uma moral, sabe? Moral da história. Não vai ser uma lição de vida para ela, não, naquele momento. É muito mais fácil eu ensinar a minha filha de 8 anos sobre a condução dos processos e ela entender e não repetir nunca mais, do que eu ensinar uma criança de 2 anos a fazer isso. Então a gente vai de pouquinho, a gente é igual ensinar a criança a comer, a gente fala uma vez, mostra, ensina, 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 até que ela consegue pegar a colher e enfiar na boca. Né? Então, essa parte de educação emocional, ela também é lenta, ela exige que a gente ensine um dia, ensine outro dia, fale de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, até que a criança introjete, até que a criança assimile. E aí ela passa, depois de assimilar, ela passa a atuar, ela passa a agir de acordo com o que a gente ensinou, né? Mas aí, se a gente não dá espaço, se a gente pune a criança porque ela tá no chão chorando, o que que a gente ensina? Nada. A gente não ensina ela a se regular, a gente não ensina ela a se comportar, entre aspas, a gente não ensina ela o que fazer, as estratégias para lidar com aquilo ali que ela está passando. A gente só ensina que ela precisa ficar calada, quieta e obedecer. Isso é o que criança tem que fazer. Só que criança não funciona desse nível, né? Criança funciona com acolhimento. E quanto mais acolhimento, mais regulada ela fica, mais facilmente a gente ensina as coisas para ela, dependendo da idade, de formas diferentes. Quanto menor, mais lúdico e mais concreto, mais visual. Quanto maior, mais abstrato. A gente pode usar de imaginação e outras estratégias, outros artefatos. Pois bem, a criança vai crescendo e aí ela chega num marco de desenvolvimento que é mais ou menos entre os 6 e os 7 anos, que o cérebro dela dá outra reorganização. E aí o que que acontece? Ela começa a sentir mais coisas que ela não sentia antes. Ela começa a sentir os sentimentos complexos. Eles dão conta de um outro patamar de educação emocional. E aí o que que acontece? A criança ela passa a sentir coisas muito próximas do que os adultos sentem, da forma como nós sentimos. Só que ela sente isso do jeito que a gente sente
sem ter estrutura nenhuma para lidar com isso. É como se ela carregasse um peso muito maior do que ela consegue carregar. E aí eles se desesperam de novo. E aí a gente precisa acolher de novo. E aí a gente precisa ensinar de novo. Só que o que é que acontece? A gente olha para uma criança de 9 anos e a gente diz: caraca, ela já sabe ler e escrever, ela é grande demais, por que ela não se vira com isso? Porque ela não sabe. Porque ela precisa de nós de novo. Ela precisa das marcas que nós deixamos nela, do nosso colo, da nossa segurança, do nosso tom de voz, do nosso batimento cardíaco. Ela precisa voltar pro eixo. E aí, nesse eixo, é que a gente ensina as estratégias que ela precisa. Primeiro a gente conecta, primeiro a gente acolhe o choro, depois a gente diz o que é que a gente faz com o choro. Primeiro a gente acolhe a raiva, depois a gente diz como é que ela demonstra a raiva de uma forma melhor. Porque se na hora da raiva, na hora do choro, na hora do medo, a gente for querer filosofar com a criança, a gente for querer dar carão, a gente for querer mostrar que nós somos os, né? A gente não ensina o que ela precisa. Porque o que ela precisa, na verdade, gente, é de pai e mãe, sabe? Tio, avô, professor, que esteja lá acolhendo, olhando e dizendo assim, cara, eu sei que não tá fácil, mas eu tô aqui, tá? E eu vou estar aqui. Quando eles conseguem passar por isso de uma forma boa, de uma estratégia, com estratégias boas, aí eles começam a entender que existem várias formas, várias possibilidades, e eles podem, inclusive, depois de um tempo, escolher se eles vão demonstrar ou não o que eles sentem. Quando eles chegam lá para os 10, 12 anos, eles já conseguem demonstrar ou não o que eles estão sentindo. Então, olha só como é lento. Uma criança que está com raiva com 8 anos, ela está com raiva verdadeiramente. Uma criança, entre aspas, um pré-adolescente com 12 anos, ele já consegue manejar se ele vai demonstrar raiva ou não. E aí, se a gente não tem cuidado de vincular com essa criança de forma que ela tenha a gente como um ser, né, como um adulto, que possibilite a ela segurança, quando eles estão na adolescência, eles não falam não, né? Então, se eles não têm em mim acolhimento quando eles são crianças, quando eles são adolescentes, eles vão procurar os amigos, eles vão procurar bebida, eles vão procurar droga, eles vão procurar sexo, eles vão procurar qualquer coisa que dê conta da angústia de existir que eles passam a sentir. Porque na adolescência eles passam por uma outra estruturação neurológica. O cérebro do adolescente pensa de uma outra forma. E aí a gente diz, mas a adolescência é muito difícil. Não é, gente. Se ela teve uma infância boa, a adolescência dela também vai ser tranquila. Mas esse passo a passo, ele é todo costurado, ele é todo alinhavado pelo afeto. É o afeto, é o acolhimento que vai dar a melhor resposta, sempre. Que vai dizer para essa criança as melhores estratégias. E são as minhas estratégias, né? São as estratégias que eu consigo fazer. Quando a gente diz assim, tenta isso, tenta aquilo, tenta não sei o quê, a família ela vai escolher qual é a estratégia que para ela cabe mais. Se é no lúdico, se é na dramatização, se é na brincadeira, se é no diálogo mais sério, tipo papo reto, porque cada família sabe a criança que tem em casa, não é? Então, o que acontece comigo aqui em casa pode ser uma ótima estratégia para alguém que está me assistindo e que pega a estratégia que eu uso com a minha filha e diz: caramba, funcionou com a minha também. Por isso que é importante a gente conhecer cada família, por isso que é importante a gente conhecer cada criança. Porque a cada criança vai dar, cada serzinho daquele único vão dar respostas únicas.